Bom dia, meus caros. Bom dia, pessoal de baixo, pessoal de cima. Não que tenha alguma conotação pejorativa, né, de baixo e de cima, só tem a ver com os nossos pisos aqui. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo online. Deus te abençoe também. Que você se sinta aqui conosco, conectados em espírito. Que seja para a gente um tempo muito proveitoso dessa nossa continuação da série de mensagens de Mala e Cuia, com fé e obras prontos para a jornada, não é isso? Meu querido, minha querida, deixa eu caminhar com você aqui uma pequena retrospectiva sobre... Opa, voltei aqui a mais do que eu queria. Aqui, pronto. Uma pequena retrospectiva do que a gente caminhou até chegarmos nesse domingo, ok? Tivemos duas mensagens nos domingos anteriores, pregadas respectivamente pelo seminarista Richard e pelo reverendo Boyce. Pelo Richard e pelo Boyce, né? Vamos tirar os títulos aqui, né? E eu não pude estar na de carnaval, eu não estava pulando carnaval, quero deixar bem claro isso. Estava visitando a minha família, viu, Richard? Eu te avisei, né? Você não pensou mal de mim. E depois, estive na semana passada, mas ouvi o Richard pregando, né? Esse benefício que nós temos de poder ouvir a mensagem, mesmo não estando aqui, ou no momento, ou fisicamente. E vocês, se não lembram, vou lembrá-los, que foi falado muito sobre termos um alvo, direcionamento, um alvo almejado. Isso nos motiva. No meio do caminho existem provações, mas as provações, elas trabalham o nosso caráter, trabalham a nossa maturidade e transformam a forma de nós entendermos o que é felicidade, o que é verdadeira alegria. E encontramos isso em Deus. No domingo passado, falando sobre quem é que conduz nessa jornada, nós fomos orientados a tomarmos muito cuidado com a tentação de conduzirmos de acordo com os nossos desejos e deixarmos que Deus, então, conduza nessa jornada. E quando Deus conduz nessa jornada, Ele faz com que a nossa vida frutifique. Nós nos tornamos os frutos para Deus e também geramos frutos para Deus. E isso é uma coisa maravilhosa. Hoje, o nosso tema tem a ver com a gente pensar um pouco sobre prática. Pensar de verdade em gente que experimenta o caminho, não gente que dá orientação. Cristianismo não é filosofia, cristianismo é vida. Transforma a nossa e transforma a dos outros. Não é ideal, é um conceito prático. É fundamental que a gente entenda isso. Semana que vem, o Wagner vai nos abençoar, trazendo isso no final do que Tiago nos propõe nesse primeiro capítulo, né? Mas isso vai ficar para o momento oportuno e não perca a cena do próximo capítulo derradeiro, ok? Mas deixa eu te compartilhar alguma coisa com você aqui. Alguém já usou isso aqui, né? O pessoal mais velho já usou isso daqui, né? A pessoa mais velha, a pessoa mais experiente. Rapaz, isso aqui era uma benção, né? Era uma benção. Eu já comprei, né, alguns guias 4 rodas da vida. Você já usou? Já usou? Esse aqui é de 2009, né? Pouco tempo, né? Aqui embaixo, o mais interessante é o que está escrito embaixo aqui. Leitura muito mais fácil. Você lembra como é que era a leitura muito mais fácil? Você tinha mais ou menos uns 40 mapas, né, que eram em escala pequena, e você tinha um que você ia abrindo ele, né? Aí, para alguns aqui, botava isso no colo da patroa, a vulga esposa, do lado, e vai, minha filha, lê aí e seja o meu GPS. Ninguém nem pensava em GPS naquela época, né? E a esposa tinha que olhar aquele monte de nome e ver ali e vira para uma página, porque o mapa era um que mostrava a visão geral, depois o outro que mostrava o particular, e ficava doido com aquilo. Mas era assim que a gente chegava nos lugares antigamente. Na verdade, eu tentava chegar nos lugares com esses mapas, né? Eu nunca consegui, para ser bem sincero. Eu sou completamente perdido. Se me perguntasse onde que é o norte aqui, tem que me dar uma bússola, né? Eu fico indignado com meu pai, o Geraldão. Porque o Geraldão, você fala para ele assim, ó, chega em tal lugar, vai para tal lugar. Ele nunca foi. Ele chega, ele dá um jeito. Eu não chego nem com mapa. Mas, para a honra e glória de Deus, depois veio o GPS, né? Eu ouvi umas histórias, alguns irmãos contando aí de pegar atalho e tudo mais. O GPS, ele dava alguns atalhos, né? Uma vez, numa viagem, Carol vai se lembrar disso, a gente resolveu, estava indo para um lugar que nunca tínhamos ido.
E aí o GPS deu um caminho e falou assim, aqui vai ser melhor, né? Esses GPS antigos. Nós tínhamos acabado de tirar um carro, o primeiro carro zero que a gente tirou na vida. Fazia um mês que a gente tinha tirado o carro. Foi uma coisa bem interessante a história desse carro, porque nós tiramos o carro, 15 dias depois bateram no carro na frente da igreja. O carro estava parado, a vizinha, chapou o nosso carro. Aí consertamos o carro e fomos para essa viagem. O carro tinha um mês e pouco. Aí caímos numa estrada, mesma história do Richard, uma estrada de terra esburacada lá na Bahia. Aí, deve ser só um pedacinho, né? 40 minutos na estrada de terra toda esburacada. O carro zerinho. Você imagina o quanto que eu amaldiçoei o GPS. Porque amaldiçoar pessoas é pecado, amaldiçoar GPS não é pecado, né? Aí a gente avançou, o Waze. É a trindade no céu para mim e o Waze na terra. O Waze, eu tenho uma paixão pelo Waze. Eu devo ter sido os primeiros usuários do Waze aqui, que eu tenho notícia, porque quando eu comecei a usar, tinha um número de pessoas que iam usando o Waze. Eu acho o Waze uma coisa de Deus. Você não acha o Waze uma coisa de Deus? Porque você põe, mesmo que você saiba o caminho, tem gente que está usando, e aí começa a te falar assim, não vai por aqui. Teve um acidente debaixo da ponta da Anhanguera, no encontro com a Dom Pedro. Vai por dentro da Aparecidinha, para você chegar lá na Unicamp. Porque senão você vai ficar travado ali 2 horas. Gente que está experimentando e aí está compartilhando da sua experiência e nos ajudando. Porque a gente contribui com ele, né? Então fica a dica aí, eu não tenho ações, tá? Desse aplicativo, eu não ganho dinheiro por isso, mas use o Waze para você ajudar outras pessoas também. Bom, por que eu estou mostrando isso daqui? Pelo simples fato que todos esses 3 aqui, de alguma forma, têm um único objetivo. Gente com alguma experiência na jornada, que resolve fazer um mapa, ou que resolve compartilhar informações para que a gente possa também trilhar novos caminhos. E a mensagem de hoje, ela fala a respeito disso. De pensarmos na diferença de gente que vende mapa para gente que é guia experiente. Porque vender mapa é bom, é tipo você dar uma orientação, né? Estou aqui, ó, vou te dar um mapa para você chegar em tal lugar. Mas você conversar com alguém que teve a experiência, ou que tem a experiência, e vai com você, você já teve alguma experiência de seguir um guia em alguma circunstância, numa trilha, numa viagem, alguém que te apresenta, alguém de boa fé, é claro, né? Mas alguém que te apresenta o caminho e vai com você no caminho, que coisa maravilhosa. É completamente diferente. Cristãos são chamados, são salvos e participam de uma igreja para andar no caminho. Não é à toa que o primeiro nome dado para os cristãos não foram cristãos, mas foram os do caminho. Porque eles iam indo e fazendo. Essa é a ideia. E aí, eu quero te convidar a pensar em como você pode caminhar melhor. E como você pode caminhar com outros, para ser influenciado, mas também para influenciar. João Calvino, talvez a gente fale muito dele só no âmbito de como a teologia pode ser dividida antes e depois de João Calvino. Porque João Calvino inventou a roda? Não, porque João Calvino resolveu voltar para a Bíblia, assim como outros reformadores. Não tem nada de novo, mas o fenomenal acerca de João Calvino é como ele era capaz de escrever sobre verdades profundas, mas ao mesmo tempo de ser muito prático. Então tem muita gente que pensa assim, né, Calvino, é o cara que inventou a predestinação. Primeiro que ele não inventou isso é da Bíblia, né? Mas todo mundo pensa assim, Calvino, predestinação, Calvino, questões teológicas profundas. Calvino foi um homem extremamente prático, que se viu chamado por Deus para envolver com política, vida eclesiástica e vida normal. Tem um livrinho dele que se chama A Verdadeira Vida Cristã. Extremamente simples, prático, devocional, e numa parte do livro tem essa frase: o evangelho não é uma doutrina de fala, mas de vida. Os cristãos nominais, e olha, essa palavrinha que nós vamos ter que lembrar dela durante nossa reflexão, nominal. Os cristãos nominais devem parar de insultar a Deus, jactando-se de serem aquilo que não são. Bom, jactar-se precisa, acho que, de
quase um mapa, né? Um guia aqui, né, para explicar, mas eu tive que manter a palavra do original. Eles deveriam parar de se orgulhar, de se vangloriar a respeito de falarem e não fazerem. Se todo cristão verdadeiro fizesse aquilo que aprende domingo após domingo, ou tentasse de verdade, se alinhasse a sua vida em serviço a Deus e ao próximo, buscando toda hora que o seu caminho agrade a Deus, como será que estaria o mundo? Como estaria a nossa cidade? Como estariam as nossas famílias? Eu queria te convidar para a gente ler o texto bíblico, então. Agora a gente está preparado. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Mas se você quiser acompanhar aqui na tela, nós vamos ler. Eu vou pedir para vocês lerem em algum momento, aí eu pediria que lesse na tela, para que a gente lesse na mesma versão. Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Vamos ler juntos essa parte? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irais. Agora eu vou ler. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Todos juntos novamente. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu acho que todo pregador queria pregar com esse texto todo domingo, não é isso? Porque ele já dá a dica, né, de como que tem que ser, né, na mensagem, não é isso, meus irmãos? Olha, estejam aí prontos para ouvir, não sou eu que estou falando, não, é Tiago. Olha, aceitem humildemente. Vamos continuar? Todos juntos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Agora eu vou ler. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Falta um versículo, a gente vai ler depois que a gente orar. Vamos orar? Pai Santo e Deus bendito, louvado seja o teu nome. Mais uma vez nós declaramos que toda a glória pertence ao Senhor. E a nós só nos cabe o reconhecer que por conta do teu amor, o Senhor não nos deixa como nós estamos e quer nos transformar para que o nosso caminho seja mais parecido com o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo esteja sobre nós e dentro de nós, de mim e de cada irmão presente aqui nessa manhã e daqueles que nos assistem, para que a tua palavra seja acolhida humildemente e nos transforme conforme a tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O último versículo, Tiago 1, 25, merece toda a nossa atenção, porque ele é um sumário. Um sumário que fala da motivação de nós obedecermos a isso que nós acabamos de ler aqui na Epístola de Tiago, capítulo 1, 19 a 25. E quando fala de motivação, né, a maioria já fica pensando, motivacional, esse negócio vai ser legal. Vamos lá, vai ser legal, mas vai ser legal do jeito certo. Vamos ler Tiago 1, 25 juntos? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Que tal essas duas palavrinhas juntas aqui para você ficar motivado? Liberdade e felicidade. Todo momento da vida alguém quer ser livre de alguma coisa, né? Tomara que das coisas certas. Cuidado com o que você vai pedir para ser livre, por favor. Mas, quando eu for livre para tomar aquela decisão, quando eu for livre dessa situação que me limita, quando eu for livre daquilo, eu vou fazer aquilo, vou ser feliz. O cara sempre toca nesse ponto de sempre ficar jogando
a felicidade com o tempo futuro, né? E ok, a Bíblia está dizendo isso mesmo. Liberdade e felicidade naquilo que fizer. E isso é muito motivacional, do jeito correto, se a gente pegar todo o texto bíblico junto. Porque a palavra motivação, mesmo no português, ela já é interessante, né? Porque tem a ver com ação. Concorda comigo? Tem a ver com ação que gera alguma coisa. Do latim, que é a origem, é a palavra movido, motio, mover-se, é estar em movimento. Quando a gente encontra uma pessoa depressiva, cabisbaixo, a melhor coisa que nós podemos fazer por ela é entender a situação dela, mas colocá-la em movimento. Ela não pode ficar parada, ela não pode entregar os pontos. Ela tem que colocar-se em movimento. Se não pode ser um movimento físico, vai ser um movimento mental, um movimento espiritual, um movimento que for. A tríade da saúde diz para a gente, né, a respeito de manter a mente sadia, o corpo sadio, mas acima de tudo, a nossa alma, a integridade do nosso ser, né, o nosso ser interior precisa estar sadio. E aí, meu querido, minha querida, a gente tem que valorizar, então, a ação. A ação está muito bem colocada aqui e a gente tira e passa um X na ideia só de pensar no resultado. Porque muitos resultados que nós almejamos, nós não temos certeza se nós alcançaremos da forma como nós queremos. Mas se nós mudarmos o nosso jeito de agir e colocarmos em prática aquilo que Deus tem nos dado, o resultado vem por consequência natural. Ele virá de acordo com o que Deus tem proposto para cada um de nós, que é melhor muitas vezes do que o resultado que nós buscamos. E aí aqui, olha a ênfase do texto, porque observar atentamente a lei perfeita é se debruçar na palavra de vida eterna, é entender que ela traz a verdadeira liberdade. Porque muitas vezes você está sendo escravizado por projetos que você nem sabe se realmente vão trazer a tão sonhada liberdade que você busca, as mudanças que você almeja. E, na verdade, a palavra de Deus vai fazer a transformação interior. E você vai se sentir livre, livre no Senhor. E ele diz ainda para a gente, e persevera na prática dessa lei. Porque, mais uma vez, se a gente olhar para a palavra de Deus e falar, meu Deus, que profundidade, que maravilha, que potencial que tem essa palavra. Aí eu saio e não pratico essa palavra, ela deixa de operar na totalidade que Deus tem para a gente. Quando a gente não bota a mão na massa para fazer aquilo que a gente ouviu da palavra de Deus, a nossa alegria no Senhor Jesus ela é incompleta. Porque Ele mesmo, como palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Se em nós não mora a palavra, e a palavra não vira prática, talvez nós sejamos mais infelizes do que os descrentes, porque a nossa vida é vida de contradição. E se você quer uma coisa triste, é vida de contradição. Eu vou te dar alguns exemplos. Você estuda e não vê sentido no que você estuda. Ou você estudou e acha que não tem proveito nenhum que você estudou para a sua vida. Ou você trabalha e não vê sentido nenhum que você trabalha. Ou você está vivendo a sua vida familiar e está se questionando para que tudo isso. Ou você está na crise do Eclesiastes sem chegar no final de Eclesiastes e pensando, é tudo correr atrás de vento. E aí você fala, onde está o problema? E eu te respondo junto com o Tiago. Tem muita gramática e pouca prática. Muita fala, muito conceito intelectual, mas pouca ação. Está na cabeça, mas ninguém vê sendo colocado a mão na massa. E isso frustra os outros? Frustra. Você não dá bom testemunho. As pessoas param de acreditar em você. Mas, acima de tudo, frustra você mesmo. Porque você fala, que perda de tempo esse negócio de vir na igreja? É tão gostoso enquanto a gente está cantando, tá, né, celebrando, isso mesmo, a gente tem que fazer isso tudo. Mas, no fundo, quando termina o culto do domingo, eu vou para a semana, parece que aquilo não tem muito sentido. Porque deixou de ter praticidade. Meu querido, minha querida, então, pensa nessas duas imagenzinhas aqui. Debruçar e orar para agir é fundamental. E aí, a gente vai caminhar para as aplicações aqui,
retomando o texto bíblico e falando, ouça de verdade. Se você tem filho pequeno, como eu, já contei isso aqui, mas é uma ótima ilustração. Se o seu filho pequeno for diferente do meu, por favor, venha ao final do culto ao meu encontro e me dê as dicas. Porque com o meu filho mais novo, eu tenho que falar alguma coisa mais ou menos 8 vezes. Porque o número da perfeição é 7, eu falo 8, porque eu tenho que ultrapassar a perfeição. Eu já contei para vocês que eu já achei que ele tinha problema auditivo. Já contei isso para vocês, né? Aí eu fiz um teste, porque eu falava Chico, 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 e não adiantava. Aí eu pensei assim, deixa eu tentar uma outra palavra para ver se funciona. Aí eu falo, depois de falar 8 vezes Chico, ele não me ouve, eu falo sorvete, aí ele vira. Eu já pensei em falar para ele, seu nome não é sorvete, seu nome é Francisco. E aí é engraçado, porque o Chico, eu falo para ele assim, olha para mim. Ele faz assim, ó. Ele não consegue olhar para mim, ele não consegue olhar para mim fixamente. Francisco é uma comédia, é uma benção, é uma benção. Ele não ouve de verdade, muitas vezes. Eu faço os testes com ele. O que o papai acabou de falar? Ele, aí ele inventa uma história. E se a gente terminar o culto e falar assim, o que foi pregado hoje? Carlos, posso ficar hoje no final do culto e perguntar o que foi pregado hoje, em vez de você ficar lá? Todo mundo saindo, estratégia, lembra daquele desenho antigo? Sair da estratégia pelos portões laterais, né? Gente pulando a janela, quem sabe, né, da igreja, para não encontrar o pregador lá no final do culto e ser abordado. O que eu preguei hoje? Os 3 pontos, citação de Calvino, tudo mais. Que é isso? Não vou fazer isso. Mas a pergunta é séria. O quanto você se lembra? O quanto você ouve de verdade? Né? Tinha uma irmã na igreja de Poços que era muito engraçada. Toda vez que eu olhava para ela, ela estava assim para mim, concordando. Não tem problema, você pode concordar comigo. Mas um dia eu fiquei tão intrigado, porque eu achava que ela estava tão compenetrada, que no final do culto, quando ela falou, que mensagem abençoada, eu falei, o que você achou daquela parte? Ela fez assim, Eu falei, mas pensei comigo, ela estava fazendo assim o tempo inteiro. Estava entrando por um ouvido, saindo pelo outro, era só aqui, ó. Cara de paisagem, meu irmão, cara de paisagem. Estamos juntos, hein? Estamos juntos, não sei no que, mas nós estamos juntos. Ouça de verdade. Tiago está dizendo, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Aqui é um perigo para quem está falando. Porque quem está falando, a Bíblia diz, vai ser cobrado mais de vocês. Eu me sinto, muitas vezes, oprimido pelas coisas que eu já deveria estar praticando e eu não pratico. Mas eu vou continuar, pela graça de Deus. Sobre nós, às vezes, cabe o falar, sobre mim e sobre você. Mas sem ouvir primeiro, não é possível falar o que Deus quer que nós falemos. Você precisa estar pronto a receber. É muito ruim quando a gente vai falar com alguém e alguém não nos ouve. Você já teve essa experiência de falar com alguém? Uma vez eu fui buscar um aconselhamento com uma pessoa, a pessoa cochilou no meio do aconselhamento. Rapaz, aquilo foi terrível para mim. Eu estava falando, você ri, né? Você ri, pena com você, não foi com você. Né? Eu estava lá eu estava falando dos meus problemas, seriamente, o sujeito deu aquela pescada. Talvez a gente esteja tão ansioso para falar dos nossos problemas, ou para que a gente possa expressar o que a gente sente, que a gente não está pronto para receber. Talvez a gente chegue no culto tão pronto para falar para Deus tudo que a gente acha que Ele não sabe, que está acontecendo na nossa vida, que a gente quer falar para Ele assim, Senhor, fala isso aqui, porque eu estou falando para o Senhor o que tem que ser resolvido, que a gente não está pronto para ouvir o que Ele quer falar para a gente. E aí é por isso que a palavra não faz muito sentido, porque a gente só quer falar. A gente quer ficar falando dos nossos problemas, falando que a gente quer que seja tratado, o que a gente acha que precisa ser resolvido. Mas aí, Tiago continua, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Só que às vezes também chegou no momento da sua vida, que você está tão cansado de falar, e parece que não faz mais sentido, que algumas coisas que você fala não resolve, ou a sua ira no trânsito, no trabalho, não faz nada mudar. Você fala, quer saber? Eu vou me alienar. Porque se eu ficar irado demais, eu mato alguém. Eu vou ter um ataque cardíaco. Não vai ser bom. E aí você leva a ira lá para dentro de você. E aí você se silencia,
mas silencia do jeito errado. Não porque vai ser apaziguado por Deus, vai ser transformado por Deus mentalmente, as suas reações vão ser corrigidas, o seu temperamento vai ser trabalhado. Não, é porque você desistiu de tão irado que você ficou. E é por isso que Tiago coloca isso no meio. Porque ele está falando de falar e ouvir, mas ele chega aqui e fala o seguinte, mas olha, cuidado também com a sua ira, seja tardio nesse negócio. Irá tem o seu momento. Jesus se irou. Você lembra? O que ele fez quando estavam fazendo comércio no lugar que era o lugar para ser oração? E veja que isso também é atual. Porque hoje em dia tem culto que parece muito mais comércio de venda de bênção e benefício do que de louvor para Deus e transformação do ser humano para a honra e glória dele. E a gente pode ficar irado com isso. Com isso a gente deve ficar irado. Ficar irado com aquilo que desagrada a Deus, inclusive em mim. Mas não irado em demasia, no ponto em que eu exploda, ou mesmo que eu me transforme em alguém alienado e que desista e acha que não faz mais sentido continuar perseverando e pregando e vivendo conforme a vontade de Deus. Veja que isso é fundamental para todos nós. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é em vão. Não é. A gente vai falar um pouco mais disso. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ah, não, isso já está resolvido. Para 90% aqui das pessoas que estão aqui na comunidade, quem sabe, ou para quem está nos ouvindo pela internet. Porque eu já entreguei minha vida para Jesus e eu sou salvo. Quem te falou que para por aí? Talvez você precise lembrar de uma outra palavra de Deus que encontra-se lá em Filipenses, capítulo 2. Após falar algumas instruções, Paulo diz assim para a igreja em Filipos: olha, vocês obedeçam na minha ausência, não somente na minha presença. Vocês sabem a mensagem que vocês receberam. Então, ponham a salvação de vocês em ação. Em algumas versões bíblicas diz assim: desenvolvei, aperfeiçoai a vossa salvação. Como é que é isso? Eu coopero nesse negócio de ser salvo? Vamos explicar isso direito. O conceito bíblico teológico correto é o seguinte: quem te salva é Jesus Cristo. Não são as suas obras, não é o que você faz, não é porque você é mais bonito, mais feio, ou porque você é mais inteligente, mais capacitado, qual é o fruto, qualquer que seja o fruto. Não é isso. Mas a salvação, ela é colocada em ação pelos cristãos. E por isso, muitas vezes, que o que foi dito no passado por um grande teólogo dizendo que não há salvação fora da igreja, faz sentido. Não porque a igreja salva. Igreja não salva. Mas salvos estão na igreja. Salvos não são aqueles nominais. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não sirvo Jesus. Eu não sirvo como ele serviu. Nós temos o direito de duvidar de pessoas que dizem que são salvas e não botam a mão na massa. Porque pode ser que elas entenderam a salvação aqui, mas não transformou aqui e não está virando ação. Por isso que Paulo diz para os filipenses: ponham em prática, ponham em ação a salvação de vocês. Porque todo salvo e salva que está em verdadeira comunhão com Deus, quer trabalhar para esse Deus. Porque sabe que o nosso Deus continua trabalhando. O meu Deus, o seu Deus, independente do momento que você está vivendo, Ele está trabalhando em nós, por nós, e vai trabalhar através de nós. Meu querido, minha querida, você está entendendo o potencial de ouvir de verdade? Não seja como o Francisco, mas o Francisco tem só 6 anos, hein? Não seja alguém que está ouvindo por aqui as mensagens dominicais e está saindo por aqui, ó. Não seja alguém, isso vai ficar cansativo para você, vai ficar desmotivador. Uma hora você não vai dar mais conta disso. A gente tem que ouvir de verdade, tem que acolher humildemente, tem que aceitar a palavra que salva para a vida eterna, mas que também nos salva de nós mesmos. Tem muito crente salvo, gente que já tem a vida eterna, mas está se perdendo na sua vida aqui
por não seguir a palavra de Deus como deveria, caindo em precipícios, sofrendo sem necessidade. Alguns sofrimentos, como a gente já ouviu aqui na primeira mensagem, eles têm o seu objetivo nas nossas vidas. Alguns outros nós buscamos com as próprias mãos, porque a gente não põe a nossa salvação em prática, porque a gente gasta energia com aquilo que não é da vontade de Deus. Cuidado, Deus quer que através das suas práticas você seja salvo de algumas decisões que vão ser muito ruins para você. Ele está cuidando de você e vai fazer isso mais vezes à medida que você estiver alinhado com a palavra dele. Está claro isso para a gente? Você ouviu de verdade? Ouviu de verdade? Estarei lá no final, hein? Estarei não, brincadeira. Mas aí Tiago continua. Não sejam apenas ouvintes, né? Ele está falando igual Paulo aqui, vamos botar em prática esse negócio. E aí ele fala o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Você já ouviu alguém falar, se você perguntar para a pessoa alguma coisa do tipo assim, olha, de qual igreja você é? Ou de qual religião? Você já ouviu alguém falando assim, eu sou da religião tal, mas eu não sou praticante. Já ouviu isso? Eu sou não praticante. Você é ou não é? Você é ou não é? Eu sou isso, mas eu não sou praticante. Ou senão eu sou aquilo, mas eu creio em tudo, viu? Eu tenho um pouquinho de cada filosofia, um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada teologia. Né? É o crente tribalista. Você lembra do tribalista, né? Eu sou de todo mundo e não sou de ninguém. É mais ou menos isso. É tudo e não é nada. Engana-se a si mesmo. Se você falar para mim, se eu encontrar um cara que fala assim, eu sou presbiteriano não praticante. Pô. Mas tem presbiteriano não praticante? O que vocês acham? Tem? Tem, né? No seminário, o pessoal aqui do seminário já deve ter ouvido falar isso, né? Tinha um termo usado para os presbiterianos nos Estados Unidos. Sabe qual que era? Frozen chosen. Lembra disso? O seminário falando disso, a período presbiteriano dos Estados Unidos? Frozen chosen, escolhidos congelados. Aqui não dá, né? Semana passada, estou eu em Hortolândia, indo buscar meus filhos, 2 horas da tarde, né? E acompanhando o termômetro, a sensação térmica fora do carro. 44,5 graus centígrados fora do carro na estrada, né? E eu pensando como seria bom morar num país que neva. Aqui talvez seriam os queimados escolhidos, né? Alguma coisa assim. Esse pejorativo dos presbiterianos é o seguinte: pessoa que se sente escolhida e não faz nada. Talvez gente que estuda a Bíblia, mas que engana a si mesmo porque não faz nada pelo reino. Não transforma a realidade. Está tão congelado que não faz nada. Frio, gente fria, gente que ouve, mas que só ouve, que não leva aquilo, porque não experimenta, porque não sente, porque não é real. Tiago está dizendo para a gente, não engane a si mesmo. Experimente o que Deus tem para fazer em você, através de você, colocando em prática o que você tem ouvido. A gente sabe que não é fácil, o Tiago sabe, o Richard contou qual que é o histórico. Se você não está lembrado, ou você não ouviu a mensagem, veja como começa aqui, versículo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas. Ele está escrevendo para a gente que está sofrendo perseguição, que foi dispersado, que está sendo perseguido, e ele está falando, não engane a si mesmo, não se justifiquem vivendo uma vida teórica, apesar do sofrimento. Não sejam tentados a viver de acordo com os seus propósitos. Lembrem-se o que Jesus fez por vocês. Lembre-se do amor de Deus por vocês. Tenham vida coerente. Não enganem a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Pessoal, hoje, pensando em espelho, hoje a gente não vai entender direito o que Tiago está dizendo aqui.
Você vai no shopping, é espelho para todo lado, né? E aí as senhoras, senhoritas, né? A cada espelho é uma consultada, não é verdade? Né? A cada vitrine é uma consultada, né? Aí a roupa está lá, põe na frente da roupa, essa aqui eu ia ficar bem. Né? Os homens nem tanto, apesar que os homens agora estão mais vaidosos um pouco, né? Com exceção de alguns, como eu, né? Mas, já deu para perceber, eu sei. Mas, mesmo assim, a gente vê esse mundo que você vai passando e vendo, toda hora você está vendo a sua imagem refletida. Naquela época era bem diferente, a gente precisa entender como é que era o espelho naquela época. Não tinha vidro. Não tinha aquele vidro bonito, né? Aquele que você põe lá no teu closet ou no teu quarto, que mostra você o corpo inteiro, né? Era geralmente um pedaço de metal polido, às vezes não ficava na parede, porque tinha que ficar toda hora dando lustre naquilo, e para você que gosta de lavar carro e encerar, isso ia ser uma bênção para você, né? Eu odeio lavar carro, eu não entendo como é que alguém pode ter prazer de lavar carro e encerar carro, mas tudo bem, eu respeito. E aí encera aquilo e pulha aquilo tudo mais, e bota na mesa, e aí o sujeito chega e olhava assim, ó, mais ou menos como eu estou olhando para a minha Bíblia. E tinha que fazer um esforço, porque imagina você se olhar naquele reflexo, naquele espelho ali de bronze, polido, como é que devia ser? Era um exercício de se ver, né? De se ver. Era um exercício profundo de se ver. E aí Tiago está dizendo, imagina então que quem ouve a palavra e não pratica é semelhante a esse sujeito, que vai lá, gasta um tempo, olha ali, fica se contemplando, quando sai, esquece o que viu. É essa a incoerência que ele está apresentando. Gastou tempo, mas não se conhece de verdade. Não é julgado pela própria palavra de Deus e por si mesmo, e pelo Espírito Santo. Não se contempla, não vê o que precisa mudar, não vê os propósitos de Deus, não consegue ver nada disso. É isso que o Tiago está dizendo aqui. E agora fica uma dica para você, feminista, poder aqui fazer o seu estudo teológico e chegar numa conclusão que eu ainda não cheguei. Porque no primeiro versículo que a gente leu, ele fala assim, que todo homem seja pronto para ouvir e não irá. Ali aquela palavra grega ali é antropos, que é a palavra usada para homem no geral, ser humano, tudo mais, né? Pode ser usado de diversas formas. E depois, nas outras duas, quando fala assim, homem, não se ire, seja tardio para irar. E o homem que olha no espelho, aí é outra palavra. É uma palavrinha aner, que depois deriva para andros, que para alguns aqui já vai entender, né? Andro, está lembrado do que vem essa palavra? Lembra de alguma coisa da medicina, saúde? Andropausa. Ligaram? Andropausa. É do sexo masculino. Aqui é mais específico. Se Tiago mudou para falar agora, porque o homem costuma se irar mais. E se homem, eu estava falando aqui que ele já tinha uma visão de futuro, né? Que não tem nada a ver com vaidade feminina de ficar olhando no espelho, mas do homem que deve ser o cabeça e tudo mais, fica para você estudar. Ok? Fica para você pensar. Só uma curiosidade. E aí, meus irmãos, mas também minhas irmãs, eu quero te fazer umas perguntinhas aqui muito práticas, porque esse texto está falando de prática, não está? Mas eu vou pedir para você ler junto comigo, como se estivesse olhando para aquele espelho ali. Agora, talvez você possa fazer um exercício aí depois na sua casa, não agora, pegar o celular e botar na selfie, né? E quase que falar assim para o seu celular, espelho, espelho meu. Tenho eu praticado essas coisas como eu deveria? Não é espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Eu tenho um monte de medo de fazer essa pergunta, porque eu sei qual é a resposta para mim mesmo. Espelho, espelho meu, o que a internet pensa de mim? Espelho, espelho meu, as coisas que eu falo, como são bonitas, né? Teve vários likes. Não. Olha lá, quem sabe, e se faça as perguntas. Vamos ler juntos? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que a palavra mudou a sua vida na prática? Que você lembra e falou, olha, eu ouvi aquilo. E se você falar assim, mas não tem jeito, o pregador era muito ruim. Eu não vou falar que eu sou bom e nem vou falar que os meus irmãos que pregam aqui também são bons. Apesar de eu achar. Mas eu vou lembrar de uma palavra do meu antigo pastor, o reverendo Silvio. Ele falava assim, para quem está com fome, angu é um prato cheio.
Você entendeu? Para quem tem fome de Deus, para quem quer buscar em Deus, aquilo que vier de Deus, da forma como vier, é uma ótima refeição. Uma outra pergunta, vamos ler juntos? Tenho uma prática pessoal de rever as mensagens dominicais? O homem que ouve e não pratica o que ouve é semelhante a alguém que se contempla no espelho, gasta tempo e saindo dali logo esquece de si mesmo, como ele aparenta. Nos grupos pequenos, a cada 15 dias, a maioria dos grupos se reúne a cada 15 dias, nós temos o privilégio de pensar um pouco mais sobre as mensagens. É um convite para você participar. Mas eu quero chamar sua atenção para a questão particular. Se você participa dessa igreja e Deus te colocou aqui, é porque Deus quer falar para vocês através das mensagens. Mas se isso não ecoar, não reagir, não maturar, não for digerido durante a semana, você esquece, você não bota em prática. Porque você vai lembrar de Jesus falando que quando o semeador saiu para semear, ele semeou, mas nem todo solo brotou. Nem todo solo deu resultado. Por quê? Porque um solo era rochoso. E aí o sol, as preocupações da vida, veio e queimou aquilo tudo. Ou porque não tinha profundidade. Ou porque cresceu no meio dos espinhos, os problemas da vida. Entende isso? A semente vai germinando. A terceira pergunta. Vamos ler juntos? Eu acredito que aquilo que ouço faz diferença na prática. Relevância. Muitas vezes a gente sai de um culto e talvez a gente pense o seguinte: isso não tem relevância. Isso não é importante. Isso é interessante. Mas isso não é importante. Isso é alguma coisa que eu gostei. Tive prazer em ouvir aquilo, até me emocionou. Mas não tem relevância para a vida na prática. Por que acontece esse erro conosco? Porque tem a ver com o que a gente está mais preocupado. Quando a gente realmente está preocupado em ouvir a voz de Deus e botar em prática, tudo tem relevância. Tem coisa, meu querido adolescente, meu querido jovem, deixa eu dizer para você, tem coisa que você acha que agora você está ouvindo aqui e que não é relevante. Você não tem ideia do que Deus está fazendo em você e vai fazer no seu futuro a partir da convicção de que isso pode ser botado em prática desde já. Se num culto a gente ouve sobre casamento, mas ainda não sou casado, a gente pode achar que não é relevante, mas a gente pode ser orientado plenamente a ter práticas a respeito de como eu vou buscar o meu pré-relacionamento antes do casamento, para ter um casamento que louve a Deus e tenha êxito. Tudo é relevante. Tudo é potencialmente bom, que vem da palavra do Senhor. Caminhando para a conclusão, eu queria compartilhar com vocês, deve ser conhecido de muita gente, o Watchman Nee. Quem nunca ouviu falar do Watchman Nee? Vou perguntar o contrário. Pode levantar a mão, não tem problema nenhum se você nunca ouviu falar, tá? Porque ele é chinês e ele viveu no século passado, morreu tem muito tempo, não tem problema nenhum. O Watchman Nee foi um apóstolo na China. Ele teve uma vida interessantíssima, porque ele era uma pessoa com grande potencial acadêmico. E antes da Revolução Socialista na China, o Watchman Nee se converteu ao cristianismo. Ele foi convertido por Deus. E o Watchman Nee entendeu que ele deveria pregar a palavra de Deus, era a melhor coisa que ele podia fazer. O nome dele, é claro, que não era Watchman. Se você percebeu que essa palavra é em inglês, é o vigia, ou sentinela. Mas na cultura chinesa, quando alguém tinha uma grande transformação de vida, mudava o seu nome. Então ele mudou o nome dele chinês, mas mudou o nome dele também para que as pessoas de outros países pudessem entender o que Deus tinha feito na vida dele. Que ele era um sentinela, o watchman, o vigia, aquele que vê e alerta, para falar de Deus para as pessoas, para viver de forma prática o que Deus falou para ele. O testemunho do Watchman Nee é uma coisa maravilhosa. Ele ficou 20 anos preso. A gente olha para a Bíblia aqui e faz o eco com o apóstolo Paulo, né?
20 anos preso. E ele chega a dizer assim no momento da vida dele, às vezes a gente quer agir para servir a Deus de um jeito, mas Deus prefere que a gente fique preso para servir a Deus. Olha o nível da relação com Deus que o Watchman alcançou. E no livro A Vida Cristã Normal, tem um trechinho que fala o seguinte: nada menos do que o próprio Espírito da Glória pairava então sobre mim. Pude olhar para cima e sem reserva dizer: Senhor, eu louvo o teu nome. Isto é a melhor coisa possível, é a carreira que eu escolhi. 20 anos preso. Em um determinado momento, um professor chega para ele e fala para ele: Watchman, você desperdiçou sua vida, você está doente, você está todo arrebentado. O que é isso? Que vida sem sentido. Ele conta que ele, por um momento, quase concordou com o professor e falou: meu Deus, que situação que o Senhor me permitiu chegar. Diz que naquela hora, o Espírito de Deus pairou sobre ele e ele ficou feliz como ele nunca tinha ficado, porque ele entendeu que ele tinha escolhido viver na prática o que ele ouviu de Deus e foi a melhor escolha que ele teve na vida dele. Experimente a verdadeira liberdade em Cristo. Muitas vezes fazer o que a gente quer fazer, falar o que a gente quer falar, viver do jeito que a gente quer viver, parece que é liberdade, mas não é. É a escravidão da vontade. É o mundo querendo que você o ouça e muitas vezes ele quer tirar do caminho. São os seus desejos corrompidos, muitas vezes dizendo para você: para quê? Vai perder tempo com isso? Você está sendo escravizado. Pode ser que às vezes você pense assim: para que viver na igreja? Na igreja o pessoal tenta me colocar numa caixa. Eles não me deixam viver e fazer o que eu quero. Mude, pense assim: graças a Deus que eu estou acompanhado de pessoas que têm me ajudado a não fazer só o que eu quero. Graças a Deus que eu tenho igreja, família. Graças a Deus, acima de tudo, que eu o tenho. Falando para mim: não vá por aqui, apesar de você querer ir por aqui. A verdadeira liberdade, ela tem a ver com serviço. Porque se eu quero ser livre para fazer tudo o que eu quero, imagina se todo mundo pensasse assim. Como é que ia ser o mundo? Não quero mais servir a minha família. Não quero mais servir o próximo. Estou cansado de fazer para os meus filhos. Estou cansado de fazer para Deus. Que jeito que ele retribui? Quer saber? Cada um por si. E Deus por todos. E se ele não resolver, o problema é dele. Ele que está deixando o mal acontecer no mundo. Que caos, que anarquia. Muitas vezes a liberdade, ela é buscada como um tipo de anarquia. Encontre sentido no serviço que confirma a sua fé. Procure os ministérios da igreja. Hoje foi dado um exemplo aqui. Talvez você vai, se eles não fizeram naquela hora, mas eles vão buscar, viu, cara? Na hora eles ficaram com vergonha de botar o celular e tirar a foto QR Code. E eu ainda tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Você não vai só se inscrever para participar do Ministério de Café, que é importantíssimo, pelas coisas que acontecem antes do culto ali, nas conversas. Mas você vai se oferecer para trazer queijo de Minas. E aí eu vou chegar aqui e eu vou ficar emocionado. Eu vou ficar emocionado. Você não precisa vir pregar. Você não precisa muitas vezes ser reconhecido por ninguém. O apóstolo Paulo diz: ninguém é mais importante. Nós não temos ideia do que um café desse gostoso, e uma pessoa chegando e recebendo aquilo, ou uma criança indo para um lugar, sendo abençoada, levando a bênção para a sua família, ou um pai que pode sentar aqui e ter um pouco de paz para receber de Deus alguma coisa enquanto o filho está sendo cuidado, ou essa estrutura toda organizada, ou músicas sendo bem tocadas. Vocês não têm ideia, muitas vezes, quem está fazendo isso, do quão bom, do quão Deus se agrada, e do quanto isso influencia as pessoas, porque às vezes não chega. E você que não participa disso, perde. E às vezes reclama. Ira-se rápido: mas na igreja não tem aquilo, na igreja ninguém me falou oi, na igreja ninguém falou aquilo. Seja a solução, vá trabalhar na recepção. Se você sentiu falta de ser recepcionado, ouviu que é um problema,
Não reclame e não se ire, mas bote em prática, vá recepcionar. Guie outros no caminho. Quem já está nos ministérios, ajude os outros a se engajarem. Mas quem não está, trilhe esse caminho. Para de viver uma vida de contraditoriedade, uma vida incoerente. Isso não é bom para você. Deus tem muito mais para você. Deus quer que você não seja só um vendedor de mapa, que dá orientação e fala de um cristianismo teórico. Ah, eu ouvi falar, é uma bênção, eu vou contar a história do Watchman. Mas você pode experimentar a história do Watchman. Você pode ouvir o apóstolo Paulo, mas você pode experimentar o que ele experimentou. Esse é o convite. Vamos orar? Pai Santo e Deus bendito, mais uma vez louvado o teu nome, porque o Senhor permitiu que o teu povo, a começar por mim, pelos meus irmãos que estão aqui e pelos que nos assistem, pudesse ouvir, ó Deus, sobre o quão bom é ouvir a tua palavra e o quão bom é e promissor é praticar e viver a tua palavra. Nos ajuda nesse sentido, que essa palavra gere frutos pela ação do teu Espírito Santo na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que os meus irmãos e as minhas irmãs possam alcançar no Senhor conhecimento de saber a tua vontade para a vida deles. E que possam experimentar os frutos de servirem ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus.